Olá, hoje trago aqui um vídeo em que na parte da introdução vai parecer que estou a falar do Sporting Clube de Portugal, mas é apenas uma ilusão. Será uma forma de fazer o enquadramento do tema que interessa bastante ao futebol português e também ao Futebol Clube do Porto. Por altura do recente título conquistado pelo Sporting, após um jejum de 19 anos, verifiquei e verificamos com certeza todos, pelo menos aqueles interessados no fenómeno futebolístico, que o clube leonino anunciou o seu 23º título nacional da sua história no ano de 2021. O certo é que em 2002, ano do anterior e último campeonato vencido, o Sporting festejava o seu 18º título da sua história. Em 19 anos sem vencer qualquer campeonato, o facto é que o clube de Alvalade acrescentou por sua iniciativa mais 4 títulos, ou seja, de 18 passou para 23 e não para 19. Em que ficamos afinal? Serão 19 ou serão 23 os títulos alcançados pelo Sporting na sua história? Perante estes dados, o Futebol Clube do Porto também terá ou não terá mais títulos do que os 29 anunciados. Queres saber as respostas a estas e a outras questões? Então, fica aqui comigo. Antes de mais, quero pedir-te que te inscrevas no canal e cliques no sininho para receberes todas as notificações. Dessa forma, vais poder com certeza acompanhar o canal todas as semanas com conteúdos sobre o teu clube e, ao mesmo tempo, ajudarás com certeza, de uma forma muito natural, o canal a crescer e ajudar a produzir novos e melhores conteúdos. Existe uma ampla controvérsia relativamente à forma de contabilização dos títulos de campeão nacional oficialmente atribuídos. No âmbito dessa discussão, há quem considere como campeões nacionais todos os clubes que ganharam os campeonatos da Liga Experimental, aquela liga que foi realizada entre 34 e 35 e 37 e 38, e os campeonatos nacionais da primeira divisão. Esta forma de contabilizar o número de títulos máximos nacionais conquistados por cada clube parte da ideia de que o Campeonato Nacional da Primeira Divisão e a Taça de Portugal, instituídos na época de 38-39, são a continuação, sob outra designação, da antiga Liga Experimental e do Campeonato de Portugal, disputado entre 1921-22 e 1937-38. E a forma oficial de interpretar este tão controverso tema parece, do meu ponto de vista, que está completamente errado. E já vou mostrar porquê. Sobre este assunto já ando a pesquisar e a ler há algum tempo, e o facto de surgir o parecer apresentado pelo Sporting à Federação Portuguesa de Futebol e a reclamação pública do clube leonino pela conquista do 23º campeonato e não o 19º, levaram-me a aprofundar o tema. O site da Federação Portuguesa de Futebol escreve que em 1922 foi criado o primeiro campeonato de futebol, o tal Campeonato de Portugal, organizado pela União Portuguesa de Futebol, que no fundo antecedeu a Federação Portuguesa de Futebol e cujos vencedores desta competição eram considerados os campeões da modalidade de futebol em Portugal. Ora, perante isto, podemos dizer que foi criado um campeonato. Foi criado um campeonato numa prova a eliminar, em que, no fundo, participavam vários clubes com o objetivo de se defrontarem até se encontrar o vencedor da prova. Esse vencedor era proclamado o campeão nacional, o campeão do país, o campeão de Portugal. Para podermos ter uma ideia de que realmente assim era, basta vermos os jornais da época, como por exemplo os Sports, o Diário de Lisboa ou o Eco dos Sports. Jornais de grande referência das décadas de 20 e de 30, que davam grande cobertura ao fenómeno futebolístico. Reparemos, por exemplo, neste primeiro exemplo que vou dar agora, o jornal Os Sports, de 1922, noticia que o Futebol Clube do Porto venceu o Campeonato de Portugal frente ao Sporting por 3-1 após prolongamento. Alerto também para a parte superior da página do jornal, onde se lê:
os Sports e a final do Campeonato Nacional de Futebol. No jornal Os Sports, em 1936, noutro exemplo, podemos ver o registro de mais uma evidência. O Sporting Clube de Portugal é campeão nacional pela terceira vez. Em 1934-35 é criada uma liga experimental denominada Campeonato das Ligas. Foi, no fundo, uma liga criada para, fazer umas experiências, sobretudo para avaliar a viabilidade financeira de uma prova disputada a duas voltas, denominadas de pools, com clubes de apenas 4 associações: a Associação de Futebol de Lisboa, Porto, Coimbra e também de Setúbal. Portanto, não era de facto uma prova nacional, tão nacional como, por exemplo, o Campeonato de Portugal, que era uma prova oficial da Federação Portuguesa de Futebol. Deixavam de fora associações como as do Algarve e da Madeira, na altura com clubes importantes na época. Era, no fundo, uma prova de teste, de expressão menor do que o Campeonato de Portugal. Esta prova experimental, a do Campeonato das Ligas, foi disputada em 4 épocas, juntamente, ou melhor, nas mesmas épocas que o Campeonato de Portugal. Nessa era, os clubes iniciavam as épocas com jogos amigáveis a partir de agosto, setembro, depois seguiam-se as provas a nível distrital, ou seja, os campeonatos regionais, que eram disputados dentro de cada associação. Por altura do Natal, havia novamente jogos amigáveis e depois de janeiro a maio passou a disputar-se o campeonato experimental e o chamado Campeonato das Ligas, e de maio a julho o Campeonato de Portugal. E nos anos em que as duas competições decorreram em simultâneo, portanto, Campeonato das Ligas e Campeonato de Portugal, e em períodos diferentes, há uma pergunta que merece resposta clara. Se uma serve para apurar um campeão de inverno, a pergunta que se faz a seguir: para que serve a competição seguinte? Para passar o tempo? É que me parece haver aqui uma falta de respeito pelos clubes e principalmente pelo futebol português. Olhando para os factos expostos, é difícil entender que só se contabilize um campeonato, o da Liga Experimental, o Campeonato das Ligas, que tinha um objetivo, portanto, passo a redundância experimental, e não se contabilize, ou melhor, não se apague literalmente da história do futebol português, um campeonato de Portugal oficial que durou 17 longos anos. O que nos leva também a outra questão. E o que fazer ao somatório das conquistas de campeonatos de Portugal, com o Sporting com 4 vitórias, o Futebol Clube do Porto com 4 vitórias, o Benfica com 3, o Belenenses também com 3, o Marítimo com 1, o Olhanense com 1 e o Carcavelinhos também com 1. Não servem para nada, nem para equipará-los ou antes juntá-los aos vencedores da Taça de Portugal, como quiseram passar de uma forma errada. Brincou-se ao futebol durante 17 anos. São títulos híbridos, não contabilizáveis. Bom, não são merecedores de um título, constituem uma página sem nome no futebol. Portanto, há uma série de perguntas que posso fazer aqui. Surgem no troféu original do Campeonato de Portugal, mas não contarão para o Totobola? Vejamos, por exemplo, no Diário de Lisboa, em 1938, onde é noticiado no dia 8 de maio de 1938 que o Benfica é o campeão da Primeira Liga pela terceira vez, e no dia 26 de junho do mesmo ano, ou seja, pouco mais de um mês depois, lê-se que o Sporting é apurado como o campeão de Portugal. O conceituado jornal Os Sports chegou ao ponto de levantar a dúvida no ano do arranque do Campeonato Nacional de 38-39, curiosamente, durante muitos anos, considerado como o início das competições que catalogavam o campeão nacional. Este jornal questionava se o campeonato da primeira divisão de 38-39 seria a primeira edição ou a 18ª. Isto queria dizer muito. Primeiro retirava destas contas a tal Liga Experimental, o Campeonato das Ligas, e depois colocava o seu raciocínio na lógica. O Campeonato de Portugal
tinha sido, de facto, durante 17 anos, o campeonato oficial disputado por eliminatórias. Desde então, desde o famoso ano de 1939, onde tudo foi alterado e deturpado, os jornais desportivos A Bola, o Record e o Jogo escreveram muito sobre a questão dos títulos, tanto do Campeonato de Portugal como dos campeonatos da Primeira Divisão, bem como Liga Experimental e Taça de Portugal, partindo sempre do que foi escrito em 1939 e não da sua origem, ou seja, 1922. Por esse motivo, não se verifica consenso estatístico. Em especial, a partir da época 2004-2005, temporada do salto quantitativo de troféus por parte do Benfica, ano a partir do qual entram na contabilidade dita oficial os 3 títulos do campeonato da Liga Experimental conquistados pelas Águias e 1 por parte do Futebol Clube do Porto. No site da Federação Portuguesa de Futebol lê-se igualmente que na época de 38-39 o Campeonato de Portugal foi substituído pela atual Taça de Portugal. E é aqui que me parece que está um dos grandes erros e onde poderemos também questionar seriamente a validade desta afirmação e deste regulamento. E para mim está totalmente errada. Pois vejamos, em 1939, em reunião da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol, são escritos e registados em ata os regulamentos que põem fim ao Campeonato da Liga Experimental e também ao Campeonato de Portugal, levando à criação do Campeonato Nacional da Primeira Divisão e da Segunda Divisão, por substituição do Campeonato das Ligas. E também houve lugar à criação de uma nova prova por eliminatórias, que hoje conhecemos por Taça de Portugal, por extinção de outra, ou seja, do fim do Campeonato de Portugal, que se realizava nos mesmos moldes. E é aqui que temos de parar para refletir e para corrigir o que foi alterado e mal avaliado de uma forma completamente errática nesse ano de janeiro de 1939. Vou ser mais claro. O campeonato da Primeira Divisão, para mim, não substituiu o campeonato da Liga Experimental como ficou definido de uma forma, volto a repetir, errada nesse ano. Isso não corresponde minimamente à verdade. Não é por 2 provas terem moldes diferentes que não se possam equiparar. O Campeonato Nacional da Primeira Divisão, prova criada em 1939, para ser disputada entre clubes por pontos com a finalidade de encontrar o campeão nacional, serviu para substituir o Campeonato de Portugal, disputado entre 1921 e 1938, como já referi antes, prova jogada por eliminatórias com a finalidade de encontrar e definir igualmente o campeão nacional. É por aqui que se deve equiparar e avaliar as provas. Isto é a forma como eu vejo as coisas. Mas, nesse ano de 1939, na Federação Portuguesa de Futebol, cometeu-se o erro de substituir os nomes e as provas antigas pelas novas, usando as semelhanças orgânicas e não as suas finalidades e os objetivos. Ou seja, até 1938 o campeão nacional era encontrado através de uma prova a eliminar. Depois de 1938, o campeão definia-se numa prova por pontos. Até aqui, tudo bem, nada a contestar. O problema vem depois, porque a Liga Experimental de 34, 35 a 37, 38 não definia o campeão nacional, mas sim o vencedor das ligas, considerado um torneio, uma prova que, como já disse, serviu para a Federação Portuguesa de Futebol aferir da viabilidade financeira de uma competição de âmbito, de alguma forma nacional, uma prova a 2 voltas, fechada à época a clubes de apenas as 4 associações, como já referi, ou seja, Lisboa, Porto, Coimbra e Setúbal, ao contrário do Campeonato de Portugal, uma prova muito mais abrangente a nível nacional, embora realizada de facto num sistema por eliminatórias.
Como poderemos ver na revista Stadium de 1935, o Futebol Clube do Porto recebeu o troféu da prova como o campeão das ligas e não como o campeão de Portugal ou como campeão nacional. Um mês mais tarde, no mesmo ano de 1935, noutra edição da revista Stadium, podemos assistir à entrega da taça de campeão nacional ao Benfica, tal como se pode ler e ver nestas imagens. Ou seja, o Futebol Clube do Porto venceu o campeonato da Liga Experimental, ou das Ligas, o Benfica venceu o campeonato de Portugal e, consequentemente, tornou-se o campeão nacional. Isto é o que faz sentido. Para reforçar ainda mais esta tese, na temporada de 1935-36, o Futebol Clube do Porto e o Benfica disputaram um jogo no Estádio do Lima a contar para o Campeonato das Ligas, o tal Campeonato da Liga Experimental, e onde se pode ler o resultado do jogo. Campeão da Liga 2, que era o Futebol Clube do Porto, versus campeão de Portugal 2, que era o Benfica. Portanto, o campeão nacional de 34-35 era, sem dúvida, o Benfica e não o Futebol Clube do Porto, como se pretende passar e como se passa há muitos anos. Tal como os campeões nacionais de 1936, 37 e 38 foram o Sporting primeiro, o Porto depois e novamente o Sporting, e não o Benfica 3 vezes, como se pretende fazer valer. Em 1939 é então criada também, como já foi referido, juntamente com os campeonatos nacionais da primeira e segunda divisões, uma prova nova denominada Taça de Portugal. Curiosamente e coincidentemente disputada por eliminatórias, mas que não definiria o campeão nacional. Aqui penso que voltou a cometer-se outro erro. O troféu original que hoje conhecemos da Taça de Portugal foi criado em 1922 por altura da primeira edição do Campeonato de Portugal. Neles podemos ver gravados campeões como o Carcavelinhos, que no fundo não aparecem inscritos campeões de coisa nenhuma. Mas, voltando ao assunto, em 1939 esse troféu deixou de ser o troféu do Campeonato de Portugal para passar a ser o troféu da Taça de Portugal. Os clubes que venceram o Campeonato de Portugal receberam uma pequena réplica deste troféu. E no ano em que decidiram, de forma, penso eu, absurda, alterar este troféu para a Taça de Portugal, as réplicas da nova competição a eliminar tiveram uma ligeira mudança, passando a ter uns centímetros a mais do que o troféu anterior. De resto, mais ou menos tudo igual. Na minha opinião, repito, foi um erro crasso e gritante. Como é que se pode entender que um troféu que pertence a uma prova que definia o campeão nacional passe a pertencer a uma prova que não define o campeão? Para mim, é estar a misturar alhos com bugalhos. Muitos experts na matéria, jornalistas e outros, justificaram que a interpretação seria de que ambas as provas eram disputadas nos mesmos moldes, como já referi neste vídeo, e por isso o Campeonato de Portugal deveria ser a continuação da Taça de Portugal. Deveria, mas acabou por não ser, porque, entretanto, 17 campeonatos desapareceram das contas e não foram sequer contabilizados como títulos da Taça de Portugal. Nem da Taça de Portugal, nem de campeão nacional. Sou totalmente contra esta interpretação cheia de incoerências e de mentiras. Em 1922 tinha sido criada e tornada oficial uma prova para definir o campeão português. Ponto final, parágrafo. Em 1939, certos eliminados decidiram deturpar a história e eliminar, apagar e desrespeitar campeões nacionais, como são os casos do Olhanense, do Carcavelinhos e do Marítimo, e reescrever a história dos primeiros campeonatos do futebol português de uma forma errada e mentirosa. Isto é o mesmo que alguém criar uma obra de arte, uma obra de literatura ou outra obra qualquer e, alguns anos depois, alguém apagar tudo e reescrever essa obra de uma forma totalmente desfasada e deturpada. Mas se não é ainda esta a forma que entendem que a história dos campeões nacionais foi alterada e deturpada, e se pretendem continuar a insistir na tese de que os campeonatos das ligas,
ou das ligas experimentais, como quiserem chamar, é que valem. Então, poderíamos dizer, por exemplo, que, e de uma forma absurda, que o Benfica não foi campeão europeu 2 vezes e o Futebol Clube do Porto não foi campeão numa das 2 vezes também. Porque a Taça dos Campeões Europeus, na altura que era disputada exclusivamente por eliminatórias, não tem nada a ver com a atual Champions League, que é disputada uma boa parte por pontos e por grupos. Ou então, será que poderemos ir mais longe? Olhamos, por exemplo, para a interpretação e decisões tomadas em 1939 em relação ao troféu da atual Taça de Portugal. Se calhar também poderemos considerar que o antigo troféu da Taça dos Campeões Europeus, que vigorou entre 55-56 e 65-66, não é de facto o troféu de campeão europeu e desta forma poderemos contabilizar os campeões europeus apenas a partir de 66-67, apagando os campeões europeus anteriores. O que é que achas? Faz sentido? É que, não sei se sabes, mas o primeiro troféu original da Taça dos Campeões Europeus foi um troféu idealizado pela prestigiada revista francesa L'Équipe e, por conseguinte, um troféu que foi considerado não oficial. O atual troféu da Taça Champions League é que viria a ser o troféu oficial da prova. Esse sim, encomendado na altura pela UEFA, por intermédio do então secretário-geral da UEFA, Hans Bagerter, ao joalheiro suíço Stellman. Ou seja, o que é que me dizes? Em que é que ficamos? Faz algum sentido aquilo que eu estou a dizer? Será que temos direito de deturpar ou alterar a história dos acontecimentos? Ou então reescrever e alterar regulamentos oficiais de provas disputadas por muitos anos? Não faz sentido nenhum modificar seja o que for. Podemos sim mudar os regulamentos de uma competição, não podemos deturpar a história desses regulamentos. Isso é que está totalmente errado e o erro está em 1939. O que importa aqui é perceber o que cada prova definia e quais eram os objetivos de cada uma delas. Não podemos confundir os figurinos e as orgânicas das provas e relacioná-las apenas e só por isso. Não faz sentido nenhum. É preciso perceber e ir mais além. E é do erro crasso e gritante de 1939 que nasce a tese absurda de que o campeonato das ligas experimentais, ou das ligas, como era denominado, deve ser contabilizado como o campeonato que define o campeão nacional, o campeão português. Curiosamente, esses 4 campeonatos das ligas passaram a ser oficiais e contabilizados no ano 2005, quando o Benfica, depois de um jejum de 11 anos, entre 1993-94 e 2004-2005, passa dos 27 títulos para os 31 títulos por obra de magia. O que se passou, afinal? 11 anos de jejum permitiram uma aproximação da concorrência ao Benfica, sobretudo do Futebol Clube do Porto, que dos 12 títulos em 94 passou para 19 títulos em 2005. Uma aproximação perigosa e uma ameaça ao domínio do futebol português em termos de títulos. Ora, com esta contabilidade aprovada pela Federação Portuguesa de Futebol, baseada, repito, em erros cometidos e deturpados em 1939, o Benfica avança para a frente com mais 3 títulos e ao Futebol Clube do Porto é-lhe atribuído mais um campeonato-zito. Ou seja, o Benfica passa de 28 para 31 e o Futebol Clube do Porto na altura 19 para 20. E com estas brincadeiras se entretém os tolos, tornando uma parte da história do futebol português numa autêntica mentira. Com as contas atuais, ou seja, contando com o campeonato da Liga Experimental, à data a que publico este vídeo, em 2021, a listagem de títulos é a seguinte. O Benfica tem 34 campeonatos mais 3 ligas experimentais, prefazendo um total de 37. O Futebol Clube do Porto tem 28 campeonatos, mais uma liga experimental, obtendo 29 campeonatos. O Sporting tem 19 campeonatos. O Belenenses tem um campeonato e depois temos ainda o Boa Vista, que conta também com um campeonato.
Se o parecer do Sporting for validado pela Federação Portuguesa de Futebol, as contas dos títulos passam a ser as seguintes. O Benfica, com 37 campeonatos, mantém o número de títulos, sendo-lhe retirados 3 da Liga Experimental e acrescentados 3 campeonatos de Portugal. O Futebol Clube do Porto passará a ter 32 campeonatos, sendo-lhe retirado 1 da Liga Experimental e acrescentado 4 dos campeonatos de Portugal. O Sporting, com 23 campeonatos, passa dos 19 campeonatos e junta mais 4 campeonatos de Portugal. O Belenenses passa a ser o quarto grande destacado em termos de títulos, com 4 campeonatos, com um campeonato da primeira divisão e mais 3 campeonatos de Portugal. O Boa Vista mantém o campeonato que venceu em 2000-2001 e surgem 3 campeões nacionais com justiça e com um título cada um: o Olhanense, o Marítimo e o Carcavelinhos. O Futebol Clube do Porto apenas abriu os olhos em 2017, quando o Sporting, sob a presidência de Bruno de Carvalho, contestou a contabilidade dos títulos nacionais e, num trabalho de pesquisa e de investigação, encomendou uma tese, ou melhor, um parecer aos historiadores Diogo Ramada Curto e a Bernardo Pinto Cruz sobre os campeonatos nacionais disputados entre 1921 e 1940. E fê-lo bem, porque desde 17 de dezembro de 2020, data da entrega do parecer do Sporting na Federação Portuguesa de Futebol, ainda estamos à espera da decisão do organismo máximo do futebol português. Será que vai haver alterações? Será que a verdade dos factos vai ser reposta? A história reescrita em 1939 poderá ser corrigida e devolvida à sua origem em 1922? É sobre isso que gostaria que deixasse o teu comentário aqui em baixo, respondendo a estas questões e talvez ou queiras fazer outro tipo de comentários. Entretanto, eu vou ficar por aqui e regresso na próxima semana com mais um vídeo do teu canal. Um abraço e até lá!